Olá, tudo bem? Talvez uma palavra que esteja habitando o seu imaginário ao longo desses últimos dias seja a palavra impossível. De certa maneira, todos nós tivemos os nossos planos impactados pela pandemia do Covid-19 e, de certa maneira, todas as nossas possibilidades imediatas, de curto e médio prazo, foram mudadas, transformadas, foram encurtadas pela pandemia. Se era possível, de repente, para você, na sua imaginação ou na sua percepção, encontrar um novo emprego, talvez hoje você esteja dizendo assim, olha, se tornou impossível. Se você queria ser possível iniciar uma faculdade nova, um curso novo, se você cria que era possível começar uma empresa, um negócio próprio, ou se você cria que era possível ver o seu casamento sobreviver a esse período de dificuldade pelo qual vocês têm passado já há algum tempo, então pode ser que a pandemia tenha transformado e essas realidades que eram possíveis no seu entendimento em coisas absolutamente impossíveis. Talvez você esteja dizendo para si mesmo, olha, é impossível voltar para o mercado de trabalho agora. Ou é impossível continuar sustentando a minha família ao longo desse período. Ou é impossível que eu inicie a minha carreira profissional, acabei de me formar. Ou é impossível que eu inicie uma faculdade. Ou é impossível que o meu casamento resista ao isolamento, ao estresse, à angústia, a irritação que tem causado todo esse cenário difícil, não apenas no nosso país, mas ao longo de todo o mundo. É muito difícil, não é verdade, quando a palavra impossível se coloca na nossa trajetória. É muito difícil quando o impossível aparece no caminho da nossa existência. Ainda mais porque o difícil é um muro que tem uma certa altura, mas que nós vemos o topo do muro e almejamos conquistá-lo e vencê-lo. Mas o impossível é aquela muralha tão grande, tão imensa, tão tremenda. O impossível é aquela fortaleza tão assustadora na sua proporção, no seu tamanho, que nós de cara dizemos, isso é impossível. Isso é impossível. E o impossível, ele gera dentro de nós essa sensação incômoda, ácida de impotência. O sentimento de impotência é aquele desistir antes mesmo de tentar, sabe? É aquela sensação de que não vale a pena sequer lutar, não vale a pena sequer tentar. É tão impossível, é tão inalcançável, essa muralha é tão alta, essa fortificação é tão grande que é absolutamente impossível vencer e, portanto, é desnecessário tentar. É até mesmo indesejável tentar. E então, quando nós nos deparamos com aquilo que é impossível, muitas vezes, prontamente, nós desistimos. Se tem um cara que se defrontou com o impossível muitas vezes ao longo da sua vida, esse homem foi Josué. Josué, que foi auxiliar de Moisés, acompanhou Moisés ao longo de todo o processo, né, da saída do cativeiro do Egito, da saída do aprisionamento egípcio para uma vida de liberdade por meio do deserto, chegando até o Sinai. Ele foi um auxiliar de Moisés, ele foi um dos espias que foi investigar a terra prometida e apenas ele e Caleb trouxeram um relatório positivo. Então, ao longo de toda a vida, Josué foi sendo confrontado, deparado com o impossível. Nessa primeira vez, nessa primeira missão, ele foi enviado para reconhecer uma terra que eles deveriam conquistar. E ele, assim como os outros espias, Josué viu as muralhas, Josué viu os gigantes, Josué viu as dificuldades, mas voltou com o coração convencido de que se o Senhor havia entregado aquela terra, aquela vasta terra, nas mãos dos israelitas, eles sairiam vitoriosos. Mas toda aquela geração
morreu no deserto devido à sua incredulidade. Você conhece a história, Números 13 e 14. Aquela geração que não creu no Senhor, que não creu na possibilidade que Deus estava lhes anunciando. Apenas Josué creu diante do impossível. E naquele momento Josué foi aprovado por Deus, e Josué, junto com Caleb, são os dois únicos homens daquela geração, para mais de 20 anos, que chegaram ali no limiar da terra prometida, 40 anos depois. Então, 40 anos depois, Josué novamente é confrontado com o impossível. Dessa vez, num momento muito mais tenso e difícil. Por quê? Porque no final de Deuteronômio nós somos informados de duas coisas. Em primeiro lugar, que Moisés não entraria na terra prometida e que morreria às margens, na borda da terra prometida. Eles já haviam conquistado, junto com Moisés, com algumas campanhas militares, terras para cá do Jordão, para cá de Canaã, terras nas quais foram assentadas 2,5 tribos. Entretanto, eles precisam atravessar o Jordão, eles precisam entrar na terra prometida, na terra de Canaã, e no limiar de todos esses acontecimentos tão dramáticos, no limiar deles ingressarem naquela terra que tinha muitas cidades fortificadas, reis poderosos, exércitos bem aparamentados, soldados bem treinados, soldados bem equipados, táticas de guerra bem estabelecidas, antes deles entrarem nesse campo de guerra dificílimo, Moisés é recolhido pelo Eterno. E então Deus, no primeiro capítulo do livro de Josué, diz o seguinte: depois da morte de Josué, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Que grande desafio! Moisés teria que liderar sob a sombra de Moisés. Ele seria o sucessor do maior profeta e líder que já havia existido na história de Israel. Moisés, o grande Moisés. Então, Josué teria que liderar sob a sombra de Moisés. Teria que liderar quase 2,5 milhões, alguns estudiosos dizem, de pessoas que não tinham experiência com a guerra, não tinham vivência militar, na tomada de uma região que era fortificada. Todas as cidades tinham muralhas vastas, algumas muralhas mais fortificadas do que outras, obviamente, mas essa região era conhecida por contar com um grande aparato militar, exércitos bem treinados, homens capacitados, carros, cavalos, lanças, espadas. E nesse momento Israel é uma geração que foi escrava durante 400 anos, que vagou no deserto durante 40 anos e que agora está para enfrentar o maior desafio da sua história, num momento absolutamente crítico e tendo o seu grande líder morto. Então imagine como o impossível saltou aos olhos de Josué nesse momento. Para você ter uma ideia, a primeira coisa que eles teriam que fazer para tomar a terra prometida seria atravessar o Jordão com todas aquelas crianças, com todo, seria uma tarefa difícil, não seria fácil, e ao mesmo tempo a primeira cidade na entrada dos limites geográficos de Canaã seria Jericó. Jericó, que era uma cidade fortificada com uma fortaleza de parede dupla. Haviam 2 paredes, uma externa, uma interna, um fosso no meio. Em alguns pontos, aquela montanha de rocha sólida tinha cerca de 10 metros de altura, 8 metros de altura. Dados aberradores de como, aos olhos humanos, tudo aquilo parecia não apenas improvável, não apenas difícil, mas impossível. Impossível. Eu não sei, talvez, o que seja impossível para você hoje. O que é que tem sido impossível na sua visão nesses dias? Talvez você tenha olhado
para o seu emprego, para o seu trabalho e pensado, é impossível me recolocar no mercado de trabalho. Talvez você tenha olhado para o seu casamento e pensado, é impossível que esse casamento seja curado e transformado. Talvez você tenha pensado que é impossível vencer um pecado que está na sua vida há muitos anos, um vício, algo que tem te dominado, te aprisionado e te controlado, e você já chegou a pensar, é impossível que eu vença esse comportamento compulsivo, esse comportamento obsessivo que tem dominado minha mente, minhas imaginações e os meus atos. Talvez você esteja pensando que é impossível que o seu filho, a sua filha, voltem para os caminhos do Senhor depois de tanto tempo, você orando, intercedendo pela vida deles. Talvez você pense que é impossível que o seu pai e a sua mãe se rendam ao Evangelho, conheçam a Jesus Cristo como Salvador, depois de tantos anos de testemunho, de embates dolorosos na sua família. Talvez você pense que é impossível para você perdoar essa pessoa que tem machucado, ferido, tem magoado o seu coração. Talvez uma traição conjugal, talvez um abuso emocional, talvez até, quem sabe, uma traição financeira, como muitas vezes acontece nos casamentos. Talvez você tenha sentido que é impossível para você perdoar. Ou talvez você tenha sentido que é impossível ser perdoado. Talvez você tenha guardado um segredo durante longos anos, algo que só você sabe, que você fez e do qual você se arrepende sem vergonha. Algo que talvez você tenha feito muitos anos atrás. E você traga essa culpa, esse remorso, e você pense consigo mesmo, é impossível que eu seja perdoado. É impossível que Deus me perdoe. É impossível que eu perdoe a mim mesmo. O que é impossível para você hoje? Quais são as muralhas com as quais você se confronta? Quais são os desafios? Quais são os muros que estão no seu caminho nesse exato momento? O que faz a diferença? O que faz a diferença? E por que nós creríamos que é possível vencer o impossível? O que alteraria a nossa percepção das possibilidades reais? O que poderia mudar o nosso parâmetro do que pode e do que não pode ser feito? O que poderia alterar a minha medida, a minha escala do que é possível e do que é impossível? O que pode alterar é isso que Deus disse a Josué. Como prometi a Moisés, versículo 3, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Porque você e eu enfrentaríamos o impossível? Porque você e eu ousaríamos escalar essas muralhas altíssimas da impossibilidade que se coloca no nosso caminho? Porque a realidade não tem a palavra final sobre nós que estamos em Cristo e que somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. A palavra realidade, a palavra possibilidades, a palavra circunstância não tem o último veredito sobre nós. Aquele que tem a última palavra sobre nós é o Eterno. Portanto, aquilo que é impossível aos olhos humanos, aquilo que é impossível na nossa percepção
da nossa realidade, aquilo que é impossível para mim, para você, obviamente não é impossível para Deus. A palavra do Eterno diz: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Eterno. A grande questão é se Deus te chamou para destruir essas muralhas. A grande pergunta é se Deus está te chamando a tomar o impossível no nome dEle e para a glória dEle. Lembre-se que nós não podemos tomar Josué, capítulo 1, como uma promessa triunfalista, como se Deus estivesse comprometido com todas as nossas agendas. Deus não está comprometido com a nossa agenda. Não é assim que a vitória sobre o impossível funciona. Mas nós devemos nos comprometer com a agenda de Deus. Não é isso que o Senhor diz aqui na sua palavra? Como prometi a Moisés, como prometi aos patriarcas, eu cumprirei a minha palavra, eu darei esta terra, que prometi sob juramento dar aos seus pais. Como fui com Moisés, serei com você, nenhuma das minhas promessas cairá, você vencerá, porque eu fiz esse juramento. A grande questão é que muitas vezes nós nos sentimos frustrados, porque nós já nos debatemos com muralhas impossíveis antes e perdemos, fomos vencidos, fomos envergados, porque de alguma maneira nós confundimos a nossa agenda com a agenda de Deus. E nós misturamos os nossos planos com os planos de Deus. A palavra do Eterno diz que os planos do Senhor não são os nossos planos. Que a visão do Senhor da realidade não é a nossa. Mas a palavra do Senhor também nos garante que Deus tem planos de paz e bem acerca do seu povo. Que Deus tem planos de paz e bem para você. Então a pergunta é: qual impossível Deus está te habilitando para vencer hoje? O que no seu entorno que é impossível e que Deus está te comandando a vencer, está te ordenando, está te enviando para vencer? Se Deus está te enviando para vencer, não tenha medo. Siga adiante, seja corajoso, seja forte. Não desanime, levante-se do pó, bata a poeira, coloque-se de pé, tente de novo, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Se o Senhor te chamou para vencer, então você vencerá, desde que você obedeça a palavra do Eterno e dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se você quiser, você pode continuar lendo o livro de Josué, mas eu vou te contar um pouco sobre 3 coisas que aconteceram, que confirmaram que Deus estava com Josué e que o impossível se fez possível por causa do poder e da ação de Deus. Deus falou assim para Josué: consagre o povo, ajunte o povo, que eles se preparem espiritualmente, porque amanhã começarei a honrar você diante de todo Israel. E você sabe o que Deus fez? Deus colocou o povo às margens do Jordão. E então, quando os sacerdotes pisaram na água, Deus interrompeu o fluxo de água do Jordão, abriu as águas do Jordão e o povo passou novamente, como havia feito com Moisés há 40 anos atrás, passou o Jordão em terra seca. O Senhor abriu um novo e vivo caminho por meio da vida de Josué, confirmando que Josué era o verdadeiro sucessor de Moisés, porque esse sinal trazia uma semelhança, uma lembrança tão aguda e tão clara com aquele feito tremendo e maravilhoso que Deus havia feito por meio da vida de Moisés. Logo em seguida, eles chegam à primeira cidade fortificada, Jericó. E ali, Josué, olhando certo dia para as muralhas, ele viu um soldado próximo dele, um homem vestido e aparamentado para a batalha. Então Josué lhe perguntou: você é soldado do exército deles ou você é um soldado do nosso exército? E então essa figura absolutamente misteriosa diz assim: eu não sou nem soldado do seu exército, nem sou soldado inimigo. Eu sou um soldado dos exércitos do Senhor. Eu acabo de chegar aqui. Josué o adorou. E então aquela figura, aquela presença divina lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa.
As mesmas palavras que Deus havia dito para Moisés na sarça foram agora ditas a Josué, porque Deus estava presente ali, presente antes do grande desafio de Josué, na figura de um soldado. E Deus estava comunicando a Josué: eu cheguei aqui antes de você, Josué. Eu cheguei na sua frente, eu luto as suas batalhas, eu venço os seus inimigos, eu destruo os obstáculos que estão no seu caminho. Eu sou o anjo do Senhor, eu sou o guerreiro do Senhor. Eu estou aqui, eu estou presente como prometi, eu disse que estaria com você ao longo do caminho. Eu estou aqui, então tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E por fim, o desfecho da tomada de Jericó. Você lembra da história, provavelmente você se lembra. O Senhor disse: deem voltas em torno da cidade durante 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, contornem a cidade 7 vezes e gritem, porque o Senhor fará cair as muralhas e vocês apenas olharão. E foi isso que aconteceu. Eles rodearam a cidade, eles obedeceram a palavra do Senhor, dela não se desviaram, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando eles rodearam a cidade, eles gritaram, a muralha de Jericó caiu, e eles tomaram a cidade. E todos os povos ao redor ouviram e temeram o nome do Eterno. Deus fez por meio de Josué aquilo que era absolutamente impossível. O que Deus pode fazer através da sua vida hoje que é impossível? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não te desanime. O Senhor é contigo. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. E que nós possamos levar no nosso coração a promessa de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, fez o impossível por nós, nos lavando de todos os nossos pecados, aquele que fez aquilo que era absolutamente impossível para mim e para você, que seria conquistar a nossa salvação pelas nossas boas obras, pelo nosso merecimento, porque nós somos pecadores e frequentemente pisamos na bola. Não é apenas aquilo que nós fazemos, é a nossa natureza. Seria impossível para mim e para você sermos salvos pelas nossas obras, mas aquilo que era impossível na carne mortal, Deus o fez no seu Filho amado, crucificando-o no nosso lugar. Esse mesmo Jesus ressurreto nos prometeu dizendo: eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então você sabe que Deus já fez o impossível por você em Jesus Cristo e que Ele promete sua presença com você ao longo do caminho, como prometeu a Josué. Então fique tranquilo, seja forte, seja corajoso, não desanime, avance, o Senhor é contigo. Por onde quer que você andar, Ele está com você. Seja fiel, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, e você verá as promessas impossíveis de Deus se cumprindo na sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa levar essa palavra no seu coração e enfrentar as muralhas as quais Deus tem te chamado a enfrentar. Ele já ordenou a sua vitória. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.